por que o céu é azul? Essa é uma daquelas perguntas que parecem super simples, né? Mas a resposta completa, ela nos leva por uma jornada incrível pela física, pela astronomia e até pela nossa própria biologia. Vamos juntos desvendar esse mistério. É um clássico, né? Desde criança a gente olha pra cima e fica maravilhado com aquela imensidão toda azul. É uma curiosidade que é praticamente universal, uma coisa que conecta todo mundo. Sabe aquela resposta que a gente aprende na escola, de que a luz se espalha? Então, ela tá certa sim, mas é só o comecinho da história. A realidade é muito mais interessante e envolve uma combinação surpreendente de fatores. Para a gente entender de vez por que o céu é azul, a gente precisa primeiro conhecer os dois protagonistas desse espetáculo que acontece todo dia. O primeiro ingrediente é a luz do sol. Ela parece branca, talvez meio amarelada, mas na verdade ela é como se fosse um time, com todas as cores do arco-íris trabalhando juntas. É um espectro completo de cores, do vermelho até o violeta. E aqui está a chave de tudo, o tal do comprimento de onda. Para ficar mais fácil, dá para pensar nas cores como se fossem ondas no mar. A luz vermelha tem aquelas ondas mais longas, sabe, mais suaves. Já a luz azul e a violeta, bom, essas têm ondas bem curtinhas e agitadas. É bom guardar essa ideia, porque essa diferença é crucial. E é aqui que a mágica acontece. A luz do Sol não chega nos nossos olhos num vácuo, não. Ela precisa atravessar a atmosfera da Terra, que está cheinha dessas moléculas minúsculas, muito, mas muito menores que os próprios comprimentos de onda da luz. Certo. Então, o que acontece quando essa luz do Sol, com todas as suas cores, bate de frente com essas moléculas de gás? A resposta está num fenômeno chamado espalhamento. Esse é o nome técnico do nosso efeito principal, espalhamento Halley, em homenagem ao físico britânico Lord Rayleigh. Basicamente, é assim. Quando a luz atinge uma partícula bem pequenininha, tipo uma molécula de nitrogênio, ela é absorvida e depois reemitida, só que para todas as direções. Ela se espalha. E aqui está o pulo do gato. O espalhamento não acontece igual para todas as cores. Aquelas ondas curtinhas e agitadas da luz azul e violeta acabam trombando e se espalhando com muito mais facilidade do que as ondas longas e tranquilas da luz vermelho. A luz azul é espalhada quase 10 vezes mais que a vermelha. É muita diferença. E o resultado disso é exatamente o que a gente vê. A luz vermelha e amarela passam mais direto pela atmosfera, quase sem desviar. Mas a luz azul, essa é espalhada para todo lado. É por isso que não importa para que ponto do céu a gente olhe, sempre vai ter essa luz azul espalhada vindo na nossa direção, pintando tudo de azul. Ok, então parece que o mistério está resolvido. A luz azul se espalha mais, por isso o céu é azul. Simples, certo? Bom, não tão rápido assim. Tem uma reviravolta nessa história. Ué, mas espera aí. Se a gente seguir a lógica do espalhamento Rayleigh, a luz violeta, que tem a onda ainda mais curta, deveria se espalhar com mais força ainda que a azul, certo? Então, se fosse só pela física, o nosso céu deveria ser violeta. E por que não é? O que está acontecendo aqui? Para resolver esse tal problema do violeta, a gente precisa adicionar mais duas peças nesse quebra-cabeça. A resposta não está só na atmosfera, está também no Sol e nos nossos próprios olhos. A física do espalhamento a gente já entendeu. Agora vamos colocar na conta os outros dois fatores. A luz que o Sol realmente manda para a gente e o jeito que os nossos olhos conseguem enxergar essa luz. Primeiro ponto, o Sol não emite todas as cores na mesma intensidade. Acontece que na parte da luz que chega aqui para a gente, ele emite menos luz violeta do que azul. Então, para começo de conversa, já tem menos violeta no jogo para ser espalhado. E aqui vem a peça final, que é fascinante. Nossos olhos têm células especiais para a cor, os cones, que são sintonizados em vermelho, verde e azul. E acontece que a nossa sensibilidade para o violeta é bem baixa. Nossos cones azuis até pegam um pouco, mas os vermelhos e verdes quase não reagem a ele. Então, no fim das contas, a cor que o nosso cérebro interpreta como céu é uma mistura. Um montão de luz azul espalhada, um pouco de luz violeta espalhada, que nossos olhos já não enxergam tão bem, e um pouquinho das outras cores. O resultado dessa combinação de física e biologia é aquele azul celeste que a gente conhece tão bem. O mais legal é que agora que a gente entendeu a Hebra, dá para usar esse conhecimento para explicar outras coisas incríveis, como um pôr do sol ou até a cor do céu em outros planetas. Pensa só, ao meio-dia, o sol está lá no alto, e a luz passa por uma camada mais fina de atmosfera.
Mas no fim da tarde, no pôr do sol, a luz tem que atravessar uma fatia muito maior de ar. Nesse caminho todo, quase toda a luz azul e violeta já foi espalhada para longe. O que sobra para chegar nos nossos olhos são as ondas mais longas, os vermelhos, os laranjas, os amarelos. E um detalhe interessante: partículas maiores no ar, como as de poluição ou de cinzas de um vulcão, são ainda melhores em tirar o azul do caminho. É por isso que, em alguns dias, o pôr do sol fica com aqueles tons de vermelho super vibrantes, até dramáticos. E em outro mundo, como seria? Olha que curioso. Em Marte, a atmosfera é fininha e cheia de poeira de óxido de ferro. Ferrugem, basicamente. Essa poeira absorve a luz azul e espalha a luz vermelha, o que deixa o céu de Marte com um tom meio rosa, avermelhado. Mas e o pôr do sol? O pôr do sol em Marte é azul. É o exato oposto da Terra. Isso porque a poeira espalha a luz vermelha para longe, deixando a luz azul chegar mais diretamente ao observador. E tudo isso leva a uma reflexão final, né? A cor do céu não é uma verdade absoluta do universo. É um encontro perfeito entre a nossa estrela, a nossa atmosfera e a biologia dos nossos olhos. Se qualquer um desses fatores fosse diferente, o nosso mundo teria cores completamente diferentes. Faz a gente pensar quanto da realidade que a gente vê é o universo como ele é e quanto é, na verdade, um reflexo de como nós somos.